Hoje foi mais um dia de protestos dos funcionários da Johnson em São José dos Campos. Houve novo confronto e 5 ônibus que transportavam trabalhadores foram parcialmente danificados pelos manifestantes. A quinta-feira foi mais um dia tenso na empresa Johnson & Johnson. Durante a tarde, os ônibus que traziam os trabalhadores eram parados na porta da fábrica. Acompanhados por policiais militares e representantes do sindicato, os funcionários decidiam se aderiam à greve. Situação bem diferente do período da manhã, quando houve confronto e 3 sindicalistas foram detidos por desacato. Esses sindicalistas foram detidos, 5 ônibus foram danificados, porém essas três pessoas presas foram encaminhadas à delegacia de polícia por dano ao patrimônio público, que houve um amassamento da tampa de uma viatura, por dano ao patrimônio privado, dano causado nas janelas dos ônibus e também por resistência, desobediência, desacato e desordem. Em assembleia, 50% dos funcionários do segundo turno de serviços decidiram manter a greve. Pela manhã, segundo o sindicato, houve adesão de 75%. Em nota, a Johnson disse que já concedeu um reajuste de 9% aos funcionários e também aumentou o piso da categoria no acordo firmado neste mês. Segundo a empresa, o sindicato apresentou agora propostas específicas fora desse acordo e não vai discuti-las separadamente. Já o sindicato diz que as pautas extraordinárias também estão previstas em negociações com empresas. É um absurdo, porque depois que fechou a pauta geral em São Paulo, todas as empresas do estado de São Paulo estão negociando pauta específica. Aqui na região quase todas já negociaram. Só a Johnson que reluta em não negociar. Quais são os pontos principais dessa pauta específica que vocês estão exigindo? Abono salarial, ticket de alimentação, redução da jornada dos terceirizados e redução do valor do transporte. No final da tarde, por meio de nota, a Johnson disse que o parque industrial mantém um funcionamento parcial devido a essa paralisação. Ainda de acordo com a empresa, 60% dos funcionários do turno da manhã entraram para trabalhar, índice que subiu para 70% no período da tarde. O Sindicato dos Químicos confirmou a assembleia para agora à noite, a partir das 9h30, em frente à porta da empresa. E amanhã, para as 6h30 da manhã, aliás, para as 6 da manhã, um novo protesto. Hora de saber como deve ficar o tempo amanhã na região. Os detalhes no mapa. Uma massa de ar seco garante o tempo firme desde cedo e o calor aumenta no vale. O dia também será de sol no litoral norte e a temperatura sobe na Serra da Mantiqueira. Amanhã, mínimas de 9 graus em Campos do Jordão, 16 em Lorena e São José dos Campos e 17 em Caçapava. As máximas vão chegar aos 25 graus em São Luís do Paraitinga, 27 em Jacareí, 28 em Caraguatatuba e 29 em Aparecida. O sábado terá tempo abafado, mas com nebulosidade e pancadas de chuva associadas com a propagação de áreas de instabilidade. No domingo, chove a qualquer hora. Em Cunha, durante a semana também vai haver pancadas de chuva. Um aposentado de Taubaté foi vítima de um golpe no momento em que sacou o benefício. Ele teve o cartão trocado no caixa eletrônico. O PROCON e a polícia alertam para a ação de bandidos que usam a tecnologia como arma. E a frequência dos casos aumenta durante as festas de fim de ano. Um golpe que amargou o final de ano de seu Antônio. O aposentado de 66 anos teve o cartão de crédito trocado ao sacar o dinheiro em um caixa eletrônico em Taubaté. O que saiu do terminal era de outra pessoa. Só estava eu no caixa. Depois, quando eu estava saindo, uma pessoa falou assim: você não vai levar extrato? Eu voltei e olhei e falei: não tem extrato nenhum. Foi embora. Seu Antônio perdeu toda a aposentadoria de mais de R$800 e ainda ficou com a conta negativa. Os golpistas fizeram 3 saques no mesmo dia, um de R$380, outro de R$1.000 e o último de R$500. O aposentado se sentiu humilhado ao pedir ajuda ao banco. Eu esperei 24 horas, 48 horas. Quando eu voltei lá, ela simplesmente disse para mim: não vai devolver. Entendeu? E eu falei: não tem um papel, um documento, nada que você vai dar para mim? Não. Ainda debochou ainda. Como é que o senhor se sentiu? Mal. Muito mal. Só esta semana, 3 casos de golpes em caixas eletrônicos foram registrados no PROCON de Taubaté. A entidade pediu o ressarcimento pelo prejuízo causado a seu Antônio. A posição que nós temos dos bancos, se o cartão foi clonado na máquina, o banco vai rever a situação e pode estar fazendo ressarcimento.
Se esse cartão foi trocado, ou seja, na agência, ou mesmo antes dele ter chegado no caixa eletrônico, o banco não se responsabiliza. O que a gente pede? Para que ele tenha muita cautela, para que ele não fale com estranho, para que ele não se deixe ser abordado, para que ele não dê informações do que ele está fazendo na fila, não entregue de maneira alguma cartão na mão de ninguém, porque no momento que ele entregar o cartão, que ficou provado, que ele entregou o cartão e foi trocado, ele já não tem aí nenhum direito. A polícia pede que as pessoas tomem uma série de medidas de segurança ao utilizar o caixa eletrônico, sobretudo nessa época do ano. O mais indicado é sacar o dinheiro sempre no mesmo terminal, porque o cliente já conhece como funciona o equipamento. Outra dica valiosa é nunca pedir ajuda a estranhos. O correto é procurar um funcionário do banco. A Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté apura o caso e até agora não localizou o autor do crime. O responsável pela DIG destaca os principais golpes aplicados na praça. Esses espertalhões, eles aproveitam, fazem a troca do cartão, ou então eles acompanhando, eles fazem a leitura da digitação das senhas, essas coisas todas. Agora, chegando com a aproximação das festas de fim de ano, dinheiro mais circulando, né? Então, vários golpes são aplicados. Existe o golpe do bilhete premiado, aquele golpe do cheque que deixa cair o cheque, depois oferece um prêmio, a pessoa vai buscar e eles convencem a deixar o dinheiro que sacou no banco em poder deles, quando volta não acha mais ninguém. Existe aquele caso do chupa-cabra em si, que são instalados em caixas eletrônicos. As pessoas têm que tomar muito cuidado, antes até de usar o equipamento. Se for o caso, passa a mão nele, vê se não tem nada diferente para sentir. 2 projetos polêmicos devem ser votados hoje pelos vereadores de São José dos Campos. Um deles modifica o plano de carreira dos servidores públicos. O outro autoriza o pagamento pelo bico oficial dos policiais militares. Quem está lá em São José dos Campos e acompanha a sessão é o repórter Renato Dias. Renato, esses projetos já entraram em votação? Boa noite. Boa noite, Lilian. A sessão já começou, mas os projetos ainda não foram votados. E são 2 projetos interessantes. O primeiro, como você disse aí, diz respeito à atividade delegada, né, ou como é mais conhecido, o bico oficial. Ou seja, policiais militares poderão prestar serviço para a prefeitura nos dias de folga. Se aprovado o projeto, pelo menos 30 PMs reforçariam o efetivo do município por dia e trabalhariam com a viatura, com as armas e o uniforme da própria PM. E o outro, um pouco mais polêmico, esse sim, diz respeito ao plano de carreira dos servidores municipais. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado do secretário de Administração de São José dos Campos, o Sérgio Ferreira. Sérgio, pela proposta da Prefeitura, né, a nova proposta diz respeito a uma promoção por méritos, né, o que é contestado, né, pelos servidores. Como é que seria isso? O que nós temos hoje na Prefeitura é um plano de carreira decorrente do tempo de serviço desses servidores. A nova proposta para os novos servidores, porque os atuais não terão o plano alterado, a proposta para os novos servidores é decorrente de mérito. Então, aquele servidor que ele tiver mérito ao longo da carreira dele, ele pode obter aumentos da ordem de 6% e até 20%. Porque outra questão que eles contestam, né? A cada 3 anos, o aumento hoje seria de 13%, o aumento real. E com a nova proposta, a cada 3 anos, o aumento seria apenas de 6%. Então, isso não procede. Não procede. Hoje, de fato, é 13% em média para todos os servidores, somente decorrente do tempo. A proposta nova é em função do mérito e o servidor vai poder obter 6% e até 20%. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Voltamos ao estúdio. Nicoline. Obrigado, Renato. Boa noite. Veja no próximo bloco informações das estradas da região e ainda as notícias do esporte. A gente volta já agora.